Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Por quem vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, que recompensas tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem emprestais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das grandes vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. No entanto, geralmente nos confundimos sobre o sentido da palavra amor, quando aplicada ao amor aos inimigos. Jesus não pretendeu, na sua aplicação, que tivéssemos pelo inimigo a mesma ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura está fundamentada na confiança, mas ninguém pode depositar confiança naquele que nos quer mal. Ninguém pode ter com o inimigo as demonstrações de amizade, desde que se saiba que ele é capaz de abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderão existir esses laços de simpatia que existem entre aqueles que partilham das mesmas ideias. Não se pode, enfim, sentir-se o mesmo prazer ao encontrar um inimigo que aquele que sente ao encontrar um amigo. Esse sentimento de desconforto ao se encontrar um inimigo resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e de repulsão de fluidos. O mau pensamento irradia uma corrente fluídica que envolve a outra criatura numa sensação penosa. O pensamento benevolente envolve os demais numa sensação descontraída e agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que nenhuma diferença você fará entre eles e os seus amigos. Se esse princípio de amor parece difícil, até mesmo impossível de pôr em prática, é apenas por entender-se falsamente que se mandou dar aos amigos e inimigos o mesmo lugar no coração. A pobreza da linguagem humana obriga a que se sirva da mesma palavra para exprimir diversas formas de sentimentos. Caberá então à razão estabelecer as diferenças necessárias dos sentimentos para uma mesma palavra segundo o emprego que se lhe dê. Amar seus inimigos não é, portanto, ter para com eles uma afeição que não é natural, porque a presença de um inimigo faz o coração palpitar de uma outra maneira do que quando bate se você encontra com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoá-los sem uma segunda intenção e sem nenhuma condição pelo mal que nos fizeram. É não criar obstáculos para a reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É sentir alegria e não aflição com o bem que eles alcancem. É estender-lhe a mão amiga em caso deles terem necessidades. É abster-se, por palavras e por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, enfim, dar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim faz, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar seus inimigos é uma falta de senso para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, não vê no seu inimigo mais do que uma criatura nociva que lhe perturba o repouso e da qual somente a morte, pensa o incrédulo, irá libertá-lo. Daí o desejo de vingança.
O incrédulo não tem nenhum interesse em perdoá-lo, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos de outras pessoas. Perdoar mesmo, em certos casos, vai parecer-lhe uma fraqueza indigna de sua personalidade. Se não se vinga, nem por isso deixa de guardar rancor e ter um secreto desejo de fazer o mal a seu inimigo. Para o crente e ainda mais para o espírita, a maneira de ver é toda outra, porque o espírita dirige o seu olhar sobre o passado e sobre o futuro, sabendo que entre o passado e o futuro está a vida presente como um estágio de aprendizagem. O espírita sabe que pela própria destinação da terra, como mundo de provas e expiações, ele deve esperar encontrar-se com homens maus e perversos. Sabe que maldades com que se depara fazem parte das provações que lhe cabe suportar. Examinando a maldade por esse ângulo, as contrariedades se tornam menos amargas, quer venham dos homens, quer das coisas. Se ele não se queixa contra as provações, ele não deve queixar-se contra aqueles que são instrumentos de suas provas. Se, em lugar de lamentar, agradecer a Deus pelas provações, ele deve também agradecer a mão que lhe abre a oportunidade de revelar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento disporá naturalmente ao exercício do perdão. O espírita sente, então, que se tornou mais generoso e cresceu espiritualmente a seus próprios olhos, e mais longe se põe ao alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim também se dá com aquele que se eleva no mundo moral, colocando-se acima das pessoas que estão presas às coisas materiais. Ele compreende, por isso, que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Para ser, portanto, superior moralmente a seu adversário, faz-se necessário que ele tenha uma alma maior, mais nobre e mais generosa do que a de seu inimigo.